Boa noite a todos. Oi. Oi, André, boa noite. Boa noite, Já estamos aqui para iniciar o nosso estudo dessa noite. Vamos aguardar só um minutinho para dar tempo da turma toda entrar. Vou desativar aqui os comentários para ficar... Bom, vou escrever aqui o tema. Pronto, já escrevi o tema. Boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa reunião de terça-feira. Antes da gente iniciar, eu queria dar um aviso. A gente já tem algumas pessoas aí entrando. Lili, boa noite. A Lili está entrando. E às terças-feiras agora, às 19 horas, o Consolador vai estar sempre aqui fazendo uma live com algum convidado que vem fazer um estudo, que vem fazer uma palestra, trazendo as suas reflexões, para que a gente possa ter um pouquinho do Consolador mais perto da gente, já que nesse período estamos afastados da nossa casa. Então, eu acho que a gente já pode dar início. O André Minervini, que é trabalhador da casa, é o nosso palestrante da noite de hoje. Ele trouxe o seu estudo. O tema que ele vai falar é Reforçando a Existência de Deus. Acho que um tema bem adequado agora para o momento. A gente precisa estar mais perto de Deus, mais perto de Jesus. Então, o André veio fazer um pouquinho do seu estudo aqui com a gente, para que a gente possa, na noite de hoje, ficar um pouco mais perto do Consolador. Então, para que a gente possa iniciar, eu vou fazer uma prece de abertura e, em seguida, o André vai tomar a palavra para dar prosseguimento. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, reunidos, todos juntos, mesmo que virtualmente, mas com certeza concentrado nas boas vibrações que a gente sempre teve a oportunidade de desfrutar na nossa casa, com certeza a espiritualidade que faz parte do Consolador, que cuida da gente, que sempre nos ampara, a espiritualidade que está tão ligada a todos nós, estará nesse momento ao nosso lado, nos amparando e nos auxiliando no estudo dessa noite. Então, que possamos, assim, dar início, amparados sempre no amor do querido Mestre Jesus. Que assim seja. Então, André, a palavra é sua, fique à vontade. Sinta-se na nossa casa. Obrigado. Bom, pessoal, o estudo de hoje, como a Anushka falou, né, vai ser relembrando a existência de Deus, né? O que lá no início do ESD 1, né, na primeira aula lá da gente, primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos, né, que Allan Kardec pergunta lá para os espíritos que estão auxiliando ele no processo de elaboração do livro, né? Aí ele pergunta, o que é Deus? Ele não diz o que é Deus, nem quem é Deus, né? Ele pergunta, o que é Deus? Os espíritos respondem para ele, ó, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas, nesse sentido, o que é a causa primária, né? O que é a inteligência suprema? É uma coisa que a gente tem uma abstração, não sabe assim mensurar, não tem uma referência para poder dizer o tamanho do que é, né? O que é isso? O que é a causa primária de todas as coisas? É o que deu origem a tudo? Foi o Big Bang? Foi uma coisa antes do Big Bang? O que é isso? O que é Deus? A gente tem que parar um pouquinho para pensar e refletir. O que é a causa primária?
é o que dá início a tudo. Mas se é o início de tudo, o que tinha antes? Então a gente leva à reflexão que Deus já existia antes de existir tudo. Então é o ser eterno. Então desde sempre ele existiu. Mas na nossa pequenez aqui, a gente não consegue ter uma noção do que é uma coisa que já existe antes de tudo, né? Então, por isso que a gente acha que é difícil de absorver esse conceito, né, do que é Deus, do que é Deus, né? Justamente por isso, porque é um ser, alguma entidade que extrapola toda a nossa capacidade de abstração, de, 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 de imaginação para entender o que é. Porque a gente, na nossa condição aqui de espíritos imperfeitos ainda, né, em processo de evolução, a gente ainda não tem o conhecimento que pode nos dar um vislumbre do que seria isso, né? Então, ele vai dizendo assim, que você ainda não tem uma palavra, você ainda não tem um conhecimento que possa exemplificar, né, o que seria Deus. Então, é isso, é a causa primária de todas as coisas. Para a gente aqui, é uma explicação que não abrange toda a, o conteúdo que poderia ter, né, mas é a que a gente consegue absorver, né, porque a gente não tem um conhecimento do que seja uma extrapolação da causa primária da existência das coisas, né, do princípio do universo, do que existia antes já do universo. E aí, Allan Kardec, mais para frente, ele pergunta de novo, né, onde se encontra a prova da existência de Deus? Os espíritos respondem, num axioma que se aplica às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ou seja, e ele complica mais ainda a nossa vida, né? Ele diz que tudo que não foi feito pelo homem é Deus. É a expressão de Deus, né? É onde a gente pode encontrar as provas da existência de Deus. Mas tudo que foi feito pelo homem foi feito aqui na Terra, né? Fora da Terra, tudo que existe em volta aí, os milhares de galáxias e universos paralelos aí que já até estão dizendo que existem universos paralelos hoje em dia, né? Uma abstração aí dos físicos teóricos. Isso também é uma explicação muito vaga para a gente, né? Poxa vida, eu estou aqui, existe num planetinha pequenininho, numa galáxia aqui, num sistema solarzinho pequenininho, e nesse universo enorme que são todos os planetas, o restante do universo aqui fora da Terra, continua sendo pequeno para a gente, né? Tudo que existe aqui, a gente não, continua sem saber o que pode representar isso. Aí a gente passa a pensar, bom, já que eu não consigo entender, não tenho assim uma dimensão para poder fazer uma abstração do que é Deus, né? O que é Deus, já que tudo que existe, que o homem não criou, é Deus. Então tem tanta coisa que eu não conheço, que é fora do planeta Terra aqui, eu não conheço nada, né? Eu só conheço aqui o que está aqui no planeta Terra. Mesmo assim, nem tudo que está aqui a gente conhece, né? E quando você vê quantas espécies de animais, de vegetais, de plantas aí que vira e mexe, aparece um cientista que descobriu uma espécie nova, né? No século XXI, ainda estão descobrindo coisas novas aí no mundo que, segundo os espíritos, é a própria existência de Deus, né? E então
a gente continua com a nossa incapacidade de perceber, né, de entender, de ter uma referência do que é Deus, né? Diferente de Jesus, né? Que Jesus a gente tem aquelas imagens, aquelas coisas que foi uma pessoa encarnada que viveu aqui com a gente, então fica mais fácil da gente criar uma imagem, criar um personagem para ele, né? Mas Deus não, Deus, ninguém nunca viu Deus, a gente só sabe o que ele fez, que já é uma coisa assim ditada pelos espíritos, né? Olha, Deus fez tudo. Você, inclusive você, né? Dentro do planeta Terra, inclusive você é uma criação de Deus e deixe-se por satisfeito dessa representação que a gente diz sobre Deus. Mas na nossa inferioridade aqui, a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha, né? O que é Deus? O que é Deus? Não se sabe. Não se tem uma representação, uma abstração que possa dizer: ah, Deus é a figura de não sei quem, Deus é a estrelinha que mora ali do lado da lua. Ninguém sabe. A gente só sabe que as criações de Deus é o que representa ele. Então, quando a gente vê todos esses universos, todas essas galáxias, esses planetas que existem mundo afora, é Deus. Aqui na Terra também a gente vai entrando aqui para a parte infinitesimal, né? Os planetas, os nossos continentes, os mares, as florestas, nós, até os vírus, as bactérias que a gente está aí tão em voga hoje em dia, é Deus também, né? E, e nesse sentido que a gente tem que tentar absorver o que seria Deus nesse contexto, né? Tudo. Deus é tudo que existe dentro do planeta Terra e fora do planeta Terra. Tudo que você possa imaginar, tudo que você possa pensar, tudo que você possa suspeitar que seja, é Deus. Porque os próprios Espíritos disseram que, olha, Deus é a causa primária, ou seja, é o princípio de tudo. Não existia um nada, mas já existia Deus. É, é, um, é, um, é uma coisa difícil de entender, né? Se não existia nada, como é que existia Deus? Deus então, é o ser transcendental, o ser que suplanta tudo que existe nos universos, tudo que existe. Ele existe desde sempre. Nossa, o que é o sempre? Sempre é uma coisa abstrata para a gente também, né? O que significa isso? Então isso mostra a grandiosidade, a imensidão que seria a figura de Deus, né, que transcende tudo, em todos os tempos e em todas as dimensões, e em todas as formas. Então Deus é essa entidade que abrange tudo que existe em todos os mundos, em todos os tempos, e vai sempre existir para sempre depois que a gente passar e subir em todas as escalas do universo até chegar a espíritos perfeitos. Aí sim, quando nós chegarmos lá, vamos ter um, um entendimento, alguma coisa que, um conhecimento maior sobre as coisas do universo, as coisas dos espíritos, né, que vai nos dar a condição de entender o que seria Deus. Mas isso é uma caminhada longa para a gente fazer ainda, né? Aí, seguindo aqui de novo, os espíritos perguntam de novo aqui. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado das ideias adquiridas? Ele diz, olha, se fosse assim, por que existiria vossa selvagem esse sentimento? Ou seja, não é uma questão cultural, não é uma questão de conhecimento, é uma questão inata. A gente é a partícula divina, então dentro de nós tem a partícula divina, já que nós somos criação de Deus, dentro de nós está Deus. Então a gente tem que
quando a gente para pensar, quando a gente para meditar, quando os tempos difíceis, né, que acontecem com a gente entra em reflexão para saber, nossa, por que é isso? O que está acontecendo? E também as coisas boas. Olha, que bom que aconteceu isso. Que coisa extraordinária que aconteceu na minha vida. E a gente, se conseguir, né, parar desse turbilhão que é a nossa vida e tentar meditar um pouquinho, lá no fundo a gente vai sentir que existe a presença de Deus. Né? Quando a gente para pensar, para transcender da nossa vida aqui na Terra, a gente sente a presença de Deus dentro da gente. Quando a gente medita, quando a gente passa a tentar se conectar com um universo maior, a gente consegue sentir o Deus que está dentro de nós. Né? Porque essa o objetivo que ele planejou para a gente. Né? Eu vou criar vocês aqui ignorantes e puros, né? Ou seja, no sentido que você está aqui com o seu HD vazio, você, à medida que você vai caminhando na sua existência, você vai preenchendo o seu HD aqui, vai aprendendo, 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 até que um dia, quando você chegar lá nos espíritos superiores, você vai ter a oportunidade de, vamos dizer assim, não sei se me conhecer, ou vai ter a oportunidade de ter o conhecimento que consiga traduzir o que é Deus. E isso a gente tem dentro de nós, é inato. Né? Qualquer pessoa, por mais selvagem que seja, ou por mais ateu que seja, né? Chega uma hora que quando o calo aperta, ele vai sempre perguntar, meu Deus, por que está acontecendo isso? Né? Tem até aquele ditado, né? Sou ateu graças a Deus. Né? Então, todo mundo tem essa centelha divina dentro de si. Né? E um outro ponto que a gente pode chamar também, para vislumbrar, é a presença de Deus na natureza. Né? Toda essa exuberância que existe na natureza, todas as florestas, o equilíbrio que tem, quer dizer, que a gente está até destruindo um pouco hoje, né, pelo nosso livre-arbítrio que está aí levando para a gente para um lugar que a gente não sabe qual é, mas o equilíbrio que existe na natureza, as florestas, os rios, os mares, os minerais, os animais, todo essa biosfera, esse ecossistema que funciona totalmente integrado e que é uma coisa extremamente sensível. Né? Se você desmatar um pouquinho, você já desequilibra isso. Se você atacar uma espécie que existia em algum lugar, você desequilibra isso e as outras que eram as presas dessas espécies passam a dominar o ecossistema e desequilibra. Né? Mas Deus, na sua grande perfeição, ele se fez mostrar para a gente dentro desses sistemas, né? Das florestas, dos rios, dos céus, do processo de renovação da água. Né? A água evapora, as florestas ajudam nessa evaporação, criam as nuvens, vai para o mar, chove, a água do mar evapora, volta aqui para a floresta, irriga isso tudo e mantém todo esse ecossistema funcionando. Isso é Deus, é a forma dele se expressar, dizendo para, olha, aqui na Terra é a sua casa, é o ponto, é onde você deveria estar hoje. Então, eu vou me mostrar para você dessa forma, aqui todo esse equilíbrio que tem dos ecossistemas. E é uma coisa verdadeira, né? Quando a gente vai para a praia, vê um pôr do sol, vê o sol nascendo, ou vai para a floresta, vê aquela imensidão verde, toma um banho de cachoeira, senta para escutar os passarinhos, senta para escutar os barulhos da floresta, você se sente integrado ali, né? Por mais que a gente esteja desconectado da espiritualidade maior, né? Desse mundo mais sensível, né? Não tem como, a gente se senta ali
e dá aquela relaxada, dá aquela parada. Nossa, eu estou aqui realmente no lugar que eu pertenço, né? Que eu me sinto bem, que eu me sinto em paz aqui, quando a gente para desconectar do pensamento do dia a dia, né, da correria do dia a dia, e passa para olhar a natureza, passa para olhar essa construção toda divina, você sente uma calma, você sente uma tranquilidade, que é o quê? É a integração da presença divina de Deus em você com a expressão de Deus na natureza. Então, a gente reconecta de novo com esse sentimento mais íntimo da gente, e nessa reconexão a gente se acalma, a gente fica mais tranquilo, que é um sinal de que a presença de Deus está ali nos reconfortando, nos trazendo uma, uma, um bem-estar que mostra isso, que mostra que a gente é parte de Deus, né? É parte desse mundo que Deus criou aqui para a gente. E quando a gente passa para olhar para o outro lado, né? Olhar para cima, olhar para as estrelas e ver toda essa imensidão que o Hubble aí mostrou para a gente, né? Esses telescópios universais agora que tiram imagens lá dos confins do universo, a gente vê aquelas imagens todas, aquela grandiosidade, todo o equilíbrio entre os planetas, entre os sistemas, entre as galáxias todas, a gente vê que Deus está ali também. Porque, de certa forma, todos esses sistemas estão em equilíbrio. Você tem ali os sóis que giram os planetas em volta deles, esses planetas que têm os seus satélites, tudo isso numa harmonia completa que, que mostra ali uma ordem, mostra um, um pensamento criador disso, né? Uma matemática, ali, uma, uma engenharia que pensou naquilo tudo antes, que bolou aquilo e pôs para funcionar. Isso é outra prova de Deus, né? Como é que a gente vai... Quem é que montou isso tudo? Quem é que criou todos esses planetas, todos esses sistemas, todas essas galáxias? E essa exuberância de cores e profusões que a gente vê nessas fotos desses telescópios, nessa beleza toda que a gente vê, é tudo a expressão de Deus, a expressão que Ele mostra de novo para a gente. Olha, quando você está na Terra, você olha para baixo, você vê a minha presença em tudo que está aí, tudo que está à sua volta, nos rios, nos mares, nas florestas, nos animais, nos minerais, tudo que está à sua volta que você usa para a sua sobrevivência aí no planeta Terra, sou eu, inclusive você, que está vivendo por enquanto aí nesse planeta, enquanto está no seu processo de evolução. E quando você olha para o alto, você vê também toda a expressão da minha magnitude, que são os planetas, os sistemas, os sóis, os universos, toda essa constelação de coisas que existem acima de você e abaixo de você e ao seu lado e na frente e atrás, tudo é a minha expressão, é a forma que eu me mostro para você dentro da sua capacidade de raciocínio, de entendimento. Então, para a gente entender o que seria Deus, né, é praticamente isso, né, a gente observar as coisas ao nosso redor, a natureza, a gente, até as pessoas que vivem ao nosso redor, que são criações de Deus, né, e observar o alto, os planetas,
o cosmo todo, que também é a observância é a expressão de Deus no universo. Dessa forma, a gente consegue ter um alento no nosso coração de que bom, eu não conheço Deus, não sei como representá-lo. Os próprios espíritos disseram que eu não tenho ainda capacidade para entender o que seja isso, mas ele se mostra aqui dessas formas todas que a gente consegue absorver, né? Dessas formas todas que estão aqui ao nosso redor, que estão junto conosco aqui, mostrando o que ele é capaz de fazer, né? Todas as criações que ele fez, toda a organicidade, toda a beleza que é a integração entre os elementos da natureza, entre os habitantes aqui da Terra, os animais, tudo, todo mundo junto, é a representação de Deus dentro da nossa capacidade de entendimento. À medida que a gente for elevando o nosso conhecimento, for sendo evoluindo na nossa caminhada, provavelmente vão ter outras explicações mais detalhadas, com um pouco mais de aprofundamento do que seria o Deus, né? que por enquanto a gente não tem uma capacidade de saber mensurar, de saber dizer o que seria, mas a gente sente, a gente percebe Deus na nossa volta, no nosso pensamento, quando a gente precisa de um aconselhamento, quando a gente medita sobre o que acontece na nossa vida, tanto de bom quanto de ruim, a gente acalma o nosso coração e lá dentro a gente vê a centelha divina, que é a representação de Deus dentro de nós, né? E isso dá para a gente uma certeza de que realmente existe um ser que transcende tudo que a gente conhece, transcende toda a nossa capacidade de imaginação, de entender o que seria Deus, e isso é o que é Deus, né? É um sentimento maior, é uma fagulha aí do fogo divino, né? Que está dentro de nós, que faz com que a gente se conecte a Ele quando para meditar, para pensar nessas coisas maiores, né? De que transcende a nossa vida normal aqui da Terra. E é isso. Acho que a ideia é mostrar que, sendo uma pergunta inicial, uma coisa assim, vamos dizer assim, um conceito básico que a gente aprende aí nos estudos do ESD, mas não é simples, não é uma coisa assim trivial de se entender. Apesar de você ter essa noção já nos primeiros dias de aula, né, é uma coisa extremamente complexa que vai permear todo o nosso estudo aqui, todas as nossas caminhadas na Terra, até a gente ter uma noção maior do que possa vir a ser quando a gente aprofunda nos estudos, aprofunda nas leituras dos livros, né? na leitura não só da doutrina espírita, mas na leitura em geral, que tende a mostrar uma relação aí da ciência com a natureza, dos filósofos com a natureza. Todo esse estudo que a gente vai acumulando na nossa vida, a gente pode ajudar a entender o que é Deus. Mas o que eu acho que a gente tem que ter em mente é que a gente não tem a capacidade para entender o que seria Deus aqui encarnados hoje, né? A gente pode perceber Ele dentro das coisas que estão ao nosso redor, né? De toda a natureza, de toda essa exuberância que tem essa interligação que existe entre tudo, né? Essa delicadeza de harmonia que existe no universo, que existe na Terra. Tudo isso é a expressão de Deus
à nossa volta. E nós mesmos, quando nós olhamos no espelho, quando nós interagimos com as outras pessoas encarnadas, é a expressão de Deus, né? Que é a coisa mais expressiva de sentimento que a gente tem é quando a gente descobre que vai ser pai, que vai ser mãe, que vai nascer mais uma criaturazinha aí, né? A felicidade para quem já passou por isso, sabe que é uma coisa divina, todo esse crescimento, toda essa formação que existe da gestação, né? E a alegria toda que acontece quando nasce, né, essa criancinha nova aí que vem crescer junto conosco. Isso mostra a presença divina, mostra o sentimento que a gente tem, que no final é a expressão divina dentro de nós. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha aqui para mostrar para vocês hoje, que apesar de ser um conceito básico que a gente aprende, não é trivial, não é simples a gente entender o que seria Deus, porque ele transcende tudo que a gente conhece, então a gente só consegue vislumbrar a presença dele, a forma que ele se mostra para a gente aqui à nossa volta, ao nosso redor. Então, vamos continuar estudando muito, né? Aprendendo mais sobre a doutrina, sobre as filosofias, para tentar criar uma imagem do que seria Deus para a gente, mas sem ficar muito preocupado em descobrir uma forma mágica do que seria Deus, porque a gente só vai descobrir isso, quiçá, quando virar espírito de luz. A gente vai estar mais perto dele e de repente possa saber algo um pouco mais. Mas, por enquanto, é só sentir. Vamos sentir Deus ao nosso redor e estar conectado com Ele sempre, porque essa é a nossa razão aqui na Terra, né? Nos conectarmos dele e nos afastarmos dos sentimentos carnais aqui, que é uma briga eterna encarnados aqui pra gente, tá bom? Obrigado Com pela certeza. audiência. Uma coisa assim muito interessante, André, é que a doutrina espírita, com o seu tríplice aspecto, ela traz o lado religioso, em que vem trazer Deus para a gente como um pai, né? E de uma certa forma, esse entendimento que ainda transcende a nossa capacidade, né? Que vai além do que a gente consegue enxergar, né? Entender o que é esse Deus, como você mesmo mencionou, que na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele fala que ele pergunta o que é Deus. Ele não fala quem é Deus. Mas a gente tem o hábito, né, pela parte religiosa da doutrina, pensar em Deus como um pai. E que como ele formou isso tudo aqui que a gente conhece, né, essa Terra, esse planeta todo, e na literatura espírita tem diversos livros que falam sobre o início de tudo. Inclusive tem um livro muito bom que eu peguei para ler agora, que é A Caminho da Luz, e que ele começa falando, sim, dessa história lá do começo, né, da participação de Jesus na formação do planeta, e daí até os dias de hoje. Então, a gente consegue chegar um pouquinho mais perto do conceito de Deus quando a gente pensa nele como um pai. E por isso a gente tem muito hábito de pensar em quem é Deus e não o que é Deus. Mas essa pergunta, ela vem mostrar pra gente como esse conceito do significado de Deus, ele vai muito além desse pai que a gente tem em mente sempre, né? Que a gente acaba personificando. Mas, de qualquer forma, o que fica nesse conceito do quem é Deus e do pai que ele representa pra gente, eu acho que é a amorosidade, principalmente, né? Porque quando a gente pensa na amorosidade de Deus, a gente consegue se aproximar dele e procura trazer, através de tudo que Jesus trouxe para a gente, né, o significado desse amor maior. E é o que faz a gente se aproximar um pouco mais um do outro, se aproximar do nosso próximo, se aproximar mais da nossa família.
né? Repensar a amorosidade dentro dos nossos laços afetivos, dentro do nosso primeiro núcleo, que é a família, né? Então, a ideia de Deus, ele vem também pelo lado religioso, trazer essa amorosidade mais para perto da gente, que eu acho que nos dias de hoje, principalmente, é o que a gente está precisando mais. Compreender um pouco mais esse Deus transcendente, e aí, como você bem falou, através da toda a literatura espírita e de diversos outros textos dentro da filosofia e das diversas correntes que tem, tentar entender esse Deus maior, mas a melhor forma, como Jesus nos ensinou, é procurar dentro da amorosidade, porque dentro desse amor é que a gente vai realmente conseguir chegar mais perto do que representa Deus para nós, né? Então, assim, eu agradeço muito as suas reflexões. É sempre muito bom a gente trazer à tona esses conceitos, esses entendimentos, porque é o que faz a gente crescer, principalmente internamente, que é o que a gente precisa ter em mente, né? Quando a gente pensa em evolução de nós como seres mais conscientes, para chegar perto de sermos espíritos de luz, eu acho que a maior ferramenta é o amor, né? Então, que o amor possa estar sempre em nossos corações e que essas reflexões possam trazer um pouco de raciocínio para nossa mente, principalmente na noite de hoje, para que a gente possa mais tarde se despedir do dia de hoje com diversas questões a serem refletidas, né? Então, eu agradeço muito a sua participação hoje. Semana que vem nós estaremos aqui novamente com mais um estudo. Teremos algum convidado que a gente ainda está buscando para fazer esse estudo, mas de qualquer forma, a partir da semana passada, que foi nossa primeira live, que foi uma live teste, mas que eu acho que funcionou, a gente agora vai estar toda terça-feira se reunindo aqui no nosso consolador virtual, que é a nossa Casa do Coração. Então, para que a gente possa encerrar o estudo da noite de hoje, vamos finalizar com uma prece, né? Para embalar os nossos corações. Okay. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos elevar o nosso coração e as nossas mentes à espiritualidade maior, lembrando sempre que as nossas forças, elas são auridas quando olhamos para o mais alto, quando pensamos em todo o bem que podemos fazer no nosso dia a dia, em todo o bem que podemos interiorizar, e que possamos, Senhor, nos fortalecer nos teus conceitos, nos seus ensinamentos através do nosso querido Mestre Jesus para essa caminhada terrena, e que saibamos usar da melhor forma possível a ferramenta que nos propiciaste, que foi a doutrina dos Espíritos. Uma doutrina que nos traz tanta luz, tanta compreensão, tanto entendimento, que possamos, através dela, modificar as nossas posturas de vida, que possamos fazer uma releitura de tudo que está à nossa volta, mas que possamos, Senhor, ter em mente que temos que dar a mão a todos que estão ao nosso lado, porque precisamos seguir todos juntos, porque ninguém vive sozinho. Nós somos seres que precisamos de uma vida de relação para nos dar o aprendizado necessário. E é essa troca, Senhor, que precisamos valorizar cada vez mais, no intuito de crescer em direção a Deus, nosso Pai, conforme Jesus, nosso Mestre amado, nos trouxe como exemplo. Assim, Senhor, te agradecemos a noite de hoje e que possamos agora ir em paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, André, Obrigado pela noite de hoje. E estamos aqui continuando o nosso trabalho. Boa noite e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.